Aprenda a trabalhar com o que você tem nas mãos. Então, conforme prometido no último vídeo, eu cheguei a mencionar para vocês aí a respeito de como fazer isso. Então, seguinte, hoje eu tô resolvendo algumas coisas, por isso que o ambiente está um pouco diferente aqui para São Paulo, nas clínicas, mas o assunto é detalhado, tá? Então, aprenda a trabalhar com o que você tem nas mãos. Todo mundo tem possibilidade de fazer as escolhas, independente do momento. Se você tem liberdade, você tem condições. Então, com essa condição, você tem que saber o que vai aplicar. Vamos começar pelas escolhas. Se você tem uma condição financeira, mesmo que baixa, precisa ser muito, 500, 600, 700 reais, 1.200 reais, não importa. E você tem um objetivo, aquele dinheiro que está guardado já tem estabelecido uma meta. Então, começando por um exemplo que eu tenho de pessoas que eu trabalhei. Eu trabalhei com uma pessoa, que eu não vou mencionar o nome aqui, mas é muito bem estruturada financeiramente. E ela me ensinou grandes coisas, sabe? Lições que eu tive que aprender conforme o tempo, por etapas e durante toda a vida. E tudo isso que ele construiu não foi algo que se ergueu do dia para a noite. Foi com muita dedicação, foco, desempenho, mesmo que não fosse dos melhores, mas ele sempre estava ali buscando melhorar. E literalmente, sabe, eu acho que hoje em dia as pessoas gastam dinheiro com coisas desnecessárias, gastam energia com coisas desnecessárias, e isso acaba de certa forma consumindo a pessoa, entende? Então, assim, você pode tirar de exemplo, eu no caso tiro de exemplo para mim mesmo, José. Quem não conheceu a história de José do Egito, ele tinha o dom de revelações. Desse dom que Deus deu para ele, além de decifrar para o faraó a respeito do que significava o sonho, ele deu a solução. Então, nisso você aprende muito. A parte da colheita que era feita e tudo que eles retiravam da terra foi guardado durante o tempo de fartura, e quando teve o tempo de dificuldade, eles conseguiram suprir essa necessidade. Dá para entender? É isso que eu tô falando. Você poupar, você guardar enquanto tá na fartura, enquanto tá obtendo lucro, para futuramente você, quando precisar, você ter de onde tirar, digamos assim. E eu acredito que todo mundo tem essa chance, todo mundo tem possibilidade de fazer algo do tipo. É claro, né? Uma pessoa que deixa exemplos do passado serve para hoje, serve para o futuro, porque as coisas não mudaram. Até então, o ser humano trabalha para obter lucro. Acredito eu que todos pensam assim. E o que você pode estar fazendo para melhorar isso é também a forma que você pensa, mudando, pegando essa chave e trocando, sabe? Você trocando essa chave, você consegue muita coisa. Não falo só financeiramente, mas principalmente da forma que você pensa, vai te ajudar no geral. E eu cheguei a mencionar também a questão das roupas, da vestimenta, como você tem que trabalhar com isso, melhorar essa questão, porque isso eu falo por experiência própria também. Quando você vai fazer uma entrevista, quando você vai se aplicar aí para uma reunião, ou você representa uma empresa, não importa, você tendo essa condição de estar bem vestido, representa muito, sabe? Então, assim, o que eu posso dizer para vocês é isso: fazer sempre o melhor, buscar sempre se espelhar nas melhores pessoas, quem tem literalmente um exemplo bom para te dar. E tudo isso é questão de tempo, amadurecimento, o cotidiano que você vai pegando ali do dia a dia, da experiência, pessoas bem-sucedidas você passar a observar mais. Isso ajuda demais, isso ajuda de uma forma absurda. Então, assim,
Eu posso estar indicando para vocês alguns canais de pessoas que eu assisti e tive a oportunidade de aprender sobre economia, sobre a parte financeira, como trabalhar com ela, se aplicar da melhor forma para poder obter lucro. Rob Correia, uma pessoa que ensina muito. Jovem de Negócios, é um canal também muito bom. Rodrigo Viegas é outro também que, sem palavra, entende demais. Então, assim, você pegar esses exemplos e começar a estudar, começar a assistir mais, a aprender com essas pessoas que têm um conceito a respeito do que significa economia, o que significa trabalhar a parte financeira, entende? Então, assim, meu canal não é voltado para isso no momento, né? Não é voltado para parte de finanças, para parte de economia. Porém, como eu detalhei na minha bio, eu cheguei a falar sobre isso. Ajudar você a ser um homem de alto valor, ajudar você a ser uma pessoa de alto valor. Então, assim, você tem que trabalhar isso conforme o que tiver nas mãos. Não importa se você tem 10, 20, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Quanto mais novo você começar, mais aprendizado você vai ter. Então, assim, turma, o que eu tô dizendo pra vocês é o seguinte: busque isso, tenha o desejo de crescer, não só financeiramente, sabe? Mas crescer como pessoa, como ser humano, como um profissional, como uma pessoa que tá literalmente voltada a colher os melhores frutos. Então, o vídeo desse preparo aqui que eu falei pra vocês ia ser um pouco diferente, mas eu acabei assistindo algumas coisas a respeito da economia que tira muita esperança das pessoas, sabe? O povo fica um pouco amargurado porque os resultados não são os melhores, né? Infelizmente. Mas se Deus quiser, as coisas vão mudar. Esse é o vídeo. Deixa o like, se inscreve e até a próxima.